Olá, meu caro professor, agora a conversa é entre nós, tá bom? Então, chegamos aí na aula 17, né? Já tivemos uma aula bem bacana, aula ponto 1, aula ponto 2, que falou aí sobre a avaliação física, né? A importância dela, como é que ela se desenrola e todos os procedimentos. E agora a gente vai para aquela parte bacana, aquela parte que o aluno espera, né? Aquela parte prática, tá bom? E aí, acompanha comigo aqui no slide, vamos ver o que tem de atividade pra gente nessa parte prática aí. Então, aula 17.3, né? Lembrando que já tivemos aí a aula 17.1 e a ponto 2, que falava aí sobre a avaliação física na atividade física e no esporte, tá bom? Então, nós temos aqui esses momentos que você já está sabendo, né? O professor que já acompanha a gente aqui há bastante tempo, há mais de 17 aulas, né? 16 aulas e pouco, 17 com a que passou, que nós temos aí uma sequência didática para a nossa parte prática, que ela compreende esses primeiros 5 minutos, né, da roda inicial, 25 minutinhos aí de atividades, né, conduzir as atividades, as propostas aqui, ou as que você já tem aí, que condizem com o conteúdo, e 5 minutinhos da roda final, onde a gente tenha lá com o aluno aquele feedback, né, do que aconteceu, do que ele ficou guardado para ele. Dentro dessa metodologia, nós trabalhamos aí a parte conceitual, a parte procedimental e a parte atitudinal. A gente pode até ligar aqui, ó, conceitual, aqueles primeiros 5 minutos, procedimental, os 25 e a atitudinal, aqueles 5 minutinhos aí podem ser resumidos dessa forma também. E temos também aqui dentro dessa sequência didática os pilares, né? O pilar do conhecer, o pilar do fazer, o pilar do conviver e o pilar do aprender a ser, tá? Então, todos eles aí muito bem distribuídos. Para essa aula, nós vamos precisar de quê, tá? Vamos precisar aí de alguns materiais básicos que você já pode estar dispondo aí na sua sala de aula, tá? Ou na sua quadra, ou enfim, no espaço que você vai utilizar. E esses materiais são cones, colchonetes ou toalha grande, né? Cronômetro, caderno e caneta. Sempre lembrando que o espaço físico pode ser a quadra, um espaço aberto ou algum espaço que você disponha para fazer essa atividade. E não podemos deixar de incluir, né, de pensar aí na inclusão de todos os alunos, de adaptar os testes para que todos participem aí, sem esquecer também da parte da segurança, né, nas atividades que vão ser realizadas. Então, atento à segurança, atento à inclusão, e vamos para lá, vamos lá. E aqui nós temos a organização das atividades, né? Organize o espaço e os recursos materiais a serem utilizados, tá bom, professor? E aí, vou lembrar para você aqui que é muito importante que o aluno, e você também, acompanhem as aulas 17.1 e 17.2, para que ele possa contextualizar melhor como é que foi, o que aconteceu, né? Qual foi o conteúdo, para poder entender o que vai se passar aqui na aula 17.3, né? A parte prática. Então, para que ele compreenda tudo isso, é preciso que ele tenha assistido, prestado atenção e compreendido as aulas 17.1 e 17.2 também. E aqui nós temos a roda inicial, né? Que é os primeiros 5 minutos que eu falei para você, da parte conceitual. Aqueles 5 minutos, o que vai acontecer nesses 5 minutos, professor? Já eu vou te falar. Mas antes, eu vou te lembrar aqui dos nossos pilares, tá? Nos primeiros 5 minutos a gente trabalha qual pilar? Esse primeiro pilar aqui, ó, o pilar do conhecer, tá bom? Então, trabalhando nesse primeiro pilar, mas de que forma que eu vou trabalhar ele? Então, você, professor, vai colocar aí para apresentar ao aluno, né, a relação da teoria e da prática do conteúdo e a sua aplicabilidade no estudante, no cotidiano do estudante. Você pode realizar um diagnóstico das condições de saúde e do estado nutricional do estudante, da família e amigos, tá? Fazer essa pergunta aí, jogar como é que é a família, como é que está o estado nutricional de cada um. Depois você vai orientar o estudante a realizar medidas de peso e estatura corporal, tá? Fazer eles realizarem ali as medidas entre eles, tá bom? E depois, relembra o estudante as tabelas de referências para a classificação do IMC. Ela tem naquele material também que a gente mandou para você, tá bom?
Depois, nós vimos a parte procedimental, tá? Onde a gente vai ter aqueles 25 minutinhos para fazer a parte procedimental, onde é trabalhado aqui os pilares do fazer e o pilar do conviver, tá? Durante esses 25 minutos aí. E aqui nós temos duas atividades sugeridas para você. Eu vou pedir para o diretor colocar lá o slide bem grandão para a gente. E aí eu vou explicar para você bem bacaninha todas as atividades, tá bom? Tá, diretor? Coloca para a gente aí, por favor, o slide bem grandão aí. Valeu! E vamos lá. Primeira atividade, né? O teste de aptidão cardiorrespiratória, o conhecido aí teste Cooper. E a segunda atividade, que vem a ser o teste de abdominais, tá? Flexões abdominais aí. Vamos primeiro falar do teste de Cooper, tá? Qual que é o objetivo dele? É avaliar a capacidade aeróbica do aluno, do atleta, do candidato a ser avaliado, tá? E a saúde cardiovascular, se o coraçãozinho tá legal ali. Qual que é o primeiro passo para esse teste, né? Você vai explicar o objetivo e a importância do teste para a saúde cardiovascular. Vai dizer por que é importante, ele já vai ter visto aí a aula, né? Ele vai conseguir contextualizar isso aí. Realize também um aquecimento aí de 5 a 10 minutinhos, com exercícios leves, nada que vá cansar ele demais, né? Para não ficar aí sem fôlego para realizar a atividade. Pode ser aí uma corrida no lugar, né? Ou um alongamento, tá? Uma coisa assim bem tranquila, bem leve, para ele poder se aquecer para realizar o teste. Depois, no passo 3, né, você vai marcar uma pista de corrida ou utilize a quadra da escola, tá? Tem protocolos, caso você não encontre o protocolo aí de teste de Cooper, que eles ensinam até como é que faz para fazer o teste na quadra da escola, tá? Aonde você pega a quadra da escola, procura o centro da quadra, estende uma linha aqui e faz uma circunferência no eixo a partir do eixo da quadra escolar, tá? E por aqui os alunos devem correr. E sempre as ultrapassagens são por dentro da linha, nunca por fora, né? Que é para não aumentar demais a distância e não ser contabilizada. Então, no passo 4, você vai instruir o estudante, né, a correrem a maior distância possível em 12 minutos. Aqui já vai estar iniciando o teste de Cooper aí. No passo 5, certifique-se de que todos os estudantes comecem e terminem ao mesmo tempo. Então, você vai utilizar de um aviso sonoro, pode ser um apito, pode ser um jacaré. Jacaré é aquela vou até aqui para cá para mostrar para você aqui o jacaré, tá bom? Vem aqui comigo. Tem dentro da corrida, né, quando a gente vai correr, tem um jacaré, que ele é um artefato que você usa aqui, que você faz o movimento do jacaré com ele, é um artefato de madeira, e ele faz um bom barulho. E ele serve para iniciar uma corrida ou para um sinal de parada também de corrida, tá? Isso explicado, vamos voltar lá para o slide, tá bom? Então o jacaré não é para você pegar um na lagoa lá e colocar o jacaré atrás do menino, não. Até que funciona, mas não é para fazer isso não, tá bom? Vamos lá, passo 5. Certifique-se de que todos os estudantes comecem e terminem ao mesmo tempo, tá? Já falei isso aqui. Vamos lá para o passo 6. Registre, anote a distância percorrida por cada estudante, tá? Utilize também tabelas de referência para avaliar os resultados com base na idade e no sexo dos estudantes. Aqui, na parte de anotar a distância, você vai orientar ele que quando acabar o tempo, ele deve ficar andando ali de um lado para o outro, né? Digamos, está correndo aqui, ó. Correu, parou aqui o tempo. Então, em vez de ele seguir andando para frente, ele vai ali ficar andando de lado ali, ó, de um lado para o outro, até que o professor chegue aqui e possa marcar a distância dele aqui, ó. 5 quilômetros, correu aqui, ó. Opa, letra feia, professor, peraí. Vamos melhorar isso aqui, ó. Vou apagar aqui. E aí, vou pegar a canetinha aqui, ó. Correu. Aqui, ó, parou, fica correndo de ladinho, tá? E anota aqui que o fulano correu lá 5 quilômetros. Não sei como é que a professora de matemática consegue escrever tão bonito nesse negócio.
E aí, ó, no passo 8, tá? Para melhorar a aptidão cardiorrespiratória, incorpore atividades como a corrida, ciclismo, natação, tá? E jogos coletivos nas aulas regulares. Isso aqui já é para depois que o senhor fez o teste, depois que já foi realizado, orientou eles a vir com roupas adequadas, que todo mundo fez o teste bonitinho, que ninguém ficou, que ninguém parou durante o teste. É interessante também, é uma orientação do protocolo do teste de Cooper, que você não pare. Ah, professor, mas começou correndo em alta velocidade. Beleza, ele vai cansar, mas que ele não pare. Que ele ande, que ele caminhe devagar, mas é importante não parar durante o teste inteiro, tá bom? Entendido até aí? Então vamos lá para a atividade número 2. Teste de abdominais, né? Teste de flexão abdominal, de força abdominal. Então, para aquele pessoal que já tem a barriga tanquinho, é fácil. Então vamos lá. O objetivo é medir a resistência e a força muscular do abdômen, né? Do nosso core também aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó, core, que é essa parte aqui, é muito responsável pela sustentação do nosso corpo aí. Então, quanto mais resistência muscular na parte do abdômen, do core a gente tem, mais estabilidade a gente dá para o nosso corpo, tá bom? Quais são as preparações aí para a realização desse teste? Você vai explicar, né, o objetivo do teste e a relevância dele para a força do core, ó, falei aqui já. Então, explicar para ele que é importante ter esse fortalecimento, fazer com que ele tenha uma estrutura ali, uma base bem mais forte, né? E para isso ele precisa treinar o core lá. E demonstre a técnica, né, correta para a realização, para realizar um abdominal. Vou aqui com você aqui, ó. Vem cá comigo. Então tem a técnica corretinha lá, que o protocolo ele fala bem bacana para você lá, mas eu vou explicar um pouquinho da técnica que tá. A técnica para você. Então, o aluno ele vai se posicionar, obviamente, no chão. Eu não vou deitar aqui, tá? Da próxima vez eu vou arrumar um voluntário, tá? Para deitar aqui comigo. Mas vamos lá. Então você pode colocar, o aluno vai colocar as mãos aí sobre os ombros, mas não pode agarrar, tá? Não pode segurar. Então, no momento que fizer a flexão, ele não pode puxar aqui a blusa. Então, mãos sobre os ombros, os braços aqui levemente levantados e você vai tentar encostar lá na coxa. Não precisa encostar na coxa. O abdominal ele vai ali a partir do momento que você tirar a escápula do chão. Ele levantou a escápula do chão, já contou um, já pode baixar novamente e repetir o processo. E aí eu não posso também ficar fazendo flexão de pescoço, tá? Tá aqui, ó, fazendo flexão de pescoço. Que isso não pode acontecer. Além de eu machucar meu pescoço, ele vai contra o protocolo do abdominal. Então, é tirar a escápula do chão, tá bom? Dito isso, sem puxar, sem cruzar, sem segurar e sem mexer o pescoço, um minutinho lá, dá nele fazendo abdominal. Mas vamos para lá continuar a ver como é que é o protocolo, tá? 3, tá? Posiciona o estudante deitado, tá? Aqui vou descrever como é que é o processo que eu falei ali, ó. Posiciona o estudante deitado, tá? De costas, joelhos dobrados e pés no chão. Até aí nenhuma novidade. Passo 4. O estudante ele deve cruzar os braços, né, sobre o peito ou colocá-los atrás da cabeça. O ideal é que ele coloque lá sobre o peito mesmo, tá bom? E, ao sinal, os estudantes realizam aí o maior número possível de abdominais em 1 minuto. Esse aqui ele pode parar no meio se ele quiser, mas ele vai estar perdendo tempo, né? Então é 1 minutinho ali, ó, fazendo abdominal até 1 minuto acabar, o máximo que der. E aí você vai registrar, né? Registra a avaliação lá, conta o número de abdominais contemplados corretamente, né? Lembrando que aquele que for só o pescoço ou que a escápula não sair do chão, ele não conta, tá? Então, contar lá, pegar um aluno, às vezes, para lhe ajudar, né? Porque o professor só, às vezes, não consegue fazer ali a avaliação de 40 meninos ao mesmo tempo. Então, pega ali, divide 20 e 20, 20 acompanham e 20 realizam. E depois, os outros 20 que não fizeram, vão lá fazer a atividade. Então, essa é uma estratégia aí, uma das maneiras de se conseguir fazer isso aí. Mas eu tenho certeza que o senhor ou a senhora já tem aí sua estratégia montada também. Passo 7, né?
Compare os resultados com as tabelas de referência para idade e sexo do estudante, tá? Então vai lá, pegar todos os dados, comparar na tabelinha lá, meninos lá e meninas, meninos, masculino e feminino, colocar assim, masculino e feminino, e aí vai colocar a tabelinha lá bonitinha. Quem que tá em primeiro lugar, quem que tá em segundo, quem que tá bem, quem que tá ruim, tá? Dentro do parâmetro do teste. Para fortalecer a musculatura abdominal, isso aqui, ó, depois que eu já tive o teste, né? Já sei como é que tá a minha garotada lá. E aí eu vou fazer o quê? Vou incluir exercícios, né? Como prancha, abdominais oblíquos e elevação de pernas nas aulas de educação física. Para quê, professor? Para fortalecer lá o abdominal, o core dessa garotada aí. Vamos lá. Orientações para a realização das atividades, né? Você vai o quê? Você vai reservar um espaço tranquilo para a realização das práticas, tá? Um espaço lá que você não seja incomodado com seus alunos, você possa realizar ele sem nenhuma interrupção. O estudante, ele poderá realizar aí a sequência de práticas propostas logo abaixo. O estudante deve separar os materiais para a realização das práticas, tá? O que mais que ele vai ter que fazer aí? Ele vai propor aí, o senhor professor, professora, vai propor ao estudante que ele seja um protagonista da ação. Então, ele tem que lá ter autonomia, ele pode ajudar você a avaliar os outros colegas enquanto uma turma está sendo avaliada, pode ajudar a controlar os demais, né? Às vezes os alunos se dispersam ali, mas sempre prestando bastante atenção. Então, vai propor também que ele envolva os familiares e amigos na ação. Então, pode trazer, às vezes, algum pai para ajudar, o pai que tem interesse em ajudar, né? Para participar da atividade. Pode propor aos estudantes também o mínimo de material possível. Então, esses dois testes são poucos materiais, apenas aí roupas adequadas, ou um colchonete, ou uma toalha, como a gente discriminou lá no começo, tá? São poucos materiais essenciais aí para fazer esse teste, tá? Lembre-se também de adaptar as atividades no contexto da escola, tá? E as condições locais, sempre priorizando aí a segurança dos estudantes. Professor, vem cá comigo. Eu vi lá que lá no teste de Cooper, no protocolo, fala que eu preciso de uma pista demarcada, com 7 raias, que ela tenha no mínimo 400 metros lá de comprimento. Professor, na minha escola tem uma quadra de 100 metros só de comprimento. E aí, não vou fazer? Vai sim, vai realizar o teste, vai fazer o teste aí sem nenhum problema, tá bom? Pode realizar ele. O importante é não deixar de fazer. Então, faça nas condições que estiver, nas adaptações que forem possíveis. Não é porque eu não tenho uma quadra de 400 metros lá que eu não vou conseguir realizar o teste, tá? Vai dar para fazer sim. E aí, no momento final, nós temos aí a abordagem atitudinal, né? Você vai juntar os alunos nessa hora de volta, tá tudo cansado, tudo suado lá de realizar o teste, tá? Mas vão ver e vão refletir entre eles, principalmente de posta tabela. É interessante que você tenha a tabela de comparativos ali à mão para mostrar, ó, Joãozinho correu 1.000 metros, Joãozinho tem 15 anos, tinha que ter corrido pelo menos 1.800, tá? E aí começar a se comparar, eles vão começar a perceber ali como é que estão, se estão bem, se estão mal. Ah, ó, Mariazinha aqui, ó, Mariazinha tinha que ter corrido 150 metros, correu 190, ó, Maria, tá bem, tá bem. Então, fazer aquele comparativo. Então, trazer essa tabela de comparativos é bacana para eles se perceberem, né? Para eles autoavaliarem ali o próprio corpo após a atividade física, tá? E nessa parte atitudinal, o que acontece nela? Uma reflexão, né? Uma discussão e debate acerca da aplicabilidade da avaliação física na atividade física no esporte do estudante. Então, ele vai se autoavaliar ali após o resultado do teste, tá bom? Você vai propor a criação de tabelas, né? Gráficos, diagramas ou mapas sobre o fator de proteção e o fator de risco em relação ao estado nutricional. Então, a partir do momento que tirou, lembra que fez aquelas medidas no início lá, de peso e altura? Como é que está o geral da turma? Dá para fazer um quadro, ó. No geral, a turma está
nesse grau aqui de obesidade, ou então está nesse grau de saudável, está todo mundo bem, ou não precisa mexer na alimentação. Então é interessante eles fazerem esse comparativo e ter esse controle eles mesmos também, tá? Então, oriente ao estudante a relatar como foi a experiência com a realização das atividades com as famílias e amigos. Então, se eles fizeram com amigos e família, perguntar, né? Como é que foi? Seus pais correram? O seu responsável correu? Só você correu? Como é que foi todo mundo? Como é que foi o comparativo? Tá todo mundo dentro, abaixo ou acima ali do nível esperado de atividade física? Então, tudo isso pode ser questionado nessa roda atitudinal aí, tá? E estimule o estudante a registrar todas as etapas da atividade, né? Claro que se ele vai estar lá realizando a atividade, tem que ter outro estudante ali fazendo o registro, tá? Então, oriente eles a fazer todos esses registros aí e não esqueça de mandar para mim, tá? Vou estar aqui esperando para ver todos vocês lá na pista correndo, tá? Todo mundo cansado, mas dando o seu melhor, tá? Vou aguardar o registro aqui para mim, tá bom? E a flexibilização que eu já havia falado para você, professor. As atividades podem ser previamente aí adequadas ou até substituídas, contanto que elas não fujam aí ao contexto, né, à realidade do estudante e também respeite a proposta da aula, tá bom? Os materiais, como eu te falei, nessas aulas são bem poucos, né? Mas aí em casa, né, também pode ser usados textos de apoio, vídeos, imagens, recortes, gravuras, fotos para contribuir melhor aí com a aula. Então, em relação às fotos, né, vídeos e textos de apoio, que são aqueles protocolos, ou alguma outra tabela que você já tenha, pode se utilizar também para poder aí ajudar a contextualizar melhor a aula. Bom, professor, é isso. Eu espero que você tenha aí uma excelente prática com seus alunos. Aguardo você nas próximas aulas. Foi um prazer estar com você aqui até agora. Um grande abraço e até mais.